E é absolutamente, repito, delirante que qualquer um possa acreditar que o Brasil teve um peso em alguma decisão que possa ter sido tomada. Mesmo porque, como a gente vê, a situação não mudou significativamente. Fosse ou não fosse, né, o Bolsonaro sugeriu que não teria sido uma coincidência, pois o fato é que, mesmo essa suposta coincidência, ela não ocorreu. A situação permanece tão ou mais tensa quanto ela estava antes da chegada do Bolsonaro em Moscou. Somos solidários à Rússia. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества. Uma coisa que eu acho interessante de comentar é que, assim como eu afirmei que a política externa russa não distingue entre os presidentes brasileiros, o Putin também não faz grandes distinções ideológicas, mas ele apoia todos aqueles que ele vê como elementos antissistêmicos na Europa, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que ele tem uma proximidade com figuras como Orbán, que o Bolsonaro decidiu visitar logo após a Rússia e com quem o Bolsonaro tem, evidentemente, uma proximidade ideológica, o Putin também flerta com a Marine Le Pen na França, flerta com a alternativa pela Alemanha, a partir de extrema-direita. Há essa busca de ambos os países de se aproximar com Orbán, ao líder húngaro, porém, claro, por razões diferentes, né? Os russos têm uma abordagem muito mais pragmática das suas relações exteriores, enquanto, às vezes, a abordagem do governo Bolsonaro ela é antipragmática, ela vai contra os próprios interesses com um critério exclusivamente ideológico, de modo que, na política externa, os russos são bastante voláteis, eles se moldam de acordo com o ambiente que eles estão frequentando. O Bolsonaro não se distingue dos outros, apesar de ter havido uma tentativa, uma forçação de barra de fazer paralelos entre o Bolsonaro e o Putin vai trabalhar com o Bolsonaro, vai trabalhar com o sucessor dele, inclusive, por um período grande, no início do mandato Bolsonaro, os brasileiros estavam com uma política externa que não ia de encontro aos interesses da Rússia, né? Muito próxima aos Estados Unidos. Inclusive, durante essa visita do Bolsonaro à imprensa russa, bateu muito nessa tecla bateram muito na tecla da pressão que os americanos teriam exercido para o Bolsonaro ou cancelar a sua visita ou assumir um tom duro contra o presidente Putin, o que evidentemente não ocorreu. Ao mesmo tempo, a Rússia tem uma péssima relação com o governo polonês, historicamente uma relação muito ruim com o governo polonês, e o Bolsonaro tentou costurar essa visita para ser uma visita para os três países, né? Rússia, Hungria e Polônia. E, aparentemente, os poloneses rejeitaram essa oferta, propuseram um outro momento, até de maneira bastante assertiva, não quiseram que o Bolsonaro visitasse a Polônia, talvez justamente uma sinalização de que essa proximidade que o Bolsonaro está tentando fazer, tentando projetar em relação à Rússia, não seja bem vista pela Polônia.